Práticas de educação social nos campos gerais. Provavelmente você já ouviu falar sobre as instituições de contraturno, certo? Pois bem, atualmente essas instituições recebem outro nome, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é um serviço da proteção social básica que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com as famílias. Um exemplo disso é a Casa do Piá, que tem como objetivo prestar assistência à criança ou adolescente e seus familiares, com vistas à promoção humana, qualidade de vida, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento do protagonismo e da autonomia. Vejamos a fala da assistente social Priscila. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 6 a 15 anos, recebem atendimento social aqui. Essa instituição ela atende 160 crianças encaminhadas pelo CRAS, que estão em situação de vulnerabilidade social. As crianças e adolescentes eles são divididos em grupos, denominados convivências. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, ele organiza-se assim, de modo a ampliar as trocas culturais e as vivências entre os usuários, assim como desenvolver o sentimento de pertença e de identidade. A psicóloga Luciana relata que as oficinas desenvolvidas são capoeira, formação humana, zumba, coral, artesanato e artes musicais. Sendo que todas essas atividades, elas são planejadas, e devem considerar os eixos norteadores do serviço, que é a convivência social, o direito de ser e a participação. Com relação aos educadores sociais, o Ministério do Desenvolvimento Social aponta que é uma função exercida por um profissional com, no mínimo, nível médio de escolaridade. E ele tem atuação constante junto aos grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Segundo o irmão Rogério, orientador pedagógico da casa, ela possui 4 educadores que ficam em sala, um para cada convivência. As atividades elas são distribuídas entre 4 educadores, sendo que no primeiro horário é o da convivência, onde todos se reúnem para compartilharem algumas reflexões. Os temas eles são trabalhados de segunda a quinta-feira, então é um tema bimestral que é escolhido para ser trabalhado. Na sexta-feira, as atividades são de recreação, no qual há convivência entre todos os usuários. Com relação aos educadores sociais, o irmão Rogério expõe que a ideia é que os educadores sejam fixos. Eles ainda não são registrados como educadores sociais, porque não há uma lei que regulamente essa profissão, pois não tem um curso de formação para educadores sociais. Para eles, é uma luta isso. E a cada 2 anos, eles têm uma formação específica, mas são os irmãos que oferecem aos educadores, durante 4 dias, juntando os demais educadores das casas localizadas em Minas Gerais, para termos uma troca de experiências e conhecer a realidade diferente. Eles chamam um orientador para fazer assessoria, voltado para o educador social, o que é, como ele desenvolve seu trabalho e sua temática dentro do serviço de convivência. Porém, ele relata que existe uma dificuldade muito grande em conseguir as pessoas que falem a linguagem do educador social. O irmão Rogério ainda relata que a formação deles é pedagógica, então eles não têm uma formação própria para estar no serviço de convivência. Relata ainda que há 4 anos atrás, a casa tinha outro sentido. Então, quando eles chegaram, as crianças elas tinham aulas específicas de português e matemática. Os educadores eles tinham muita dificuldade com disciplina, até porque a formação deles era para dar aula. Então, foi um processo longo que eles foram remodelando para chegar no formato que tem hoje. Eles trabalham a questão da responsabilidade dos alunos, a tarefa deles da escola e os trabalhos escolares é deixado um espaço para que eles façam, deixando claro que não é a responsabilidade do serviço de convivência auxiliar na tarefa e impor isso à criança. Eles trabalham que isso parta das crianças, o interesse de procurar a educadora para fazer a tarefa, até para eles adquirirem um pouco esse sentido de responsabilidade e de compromisso com a questão escolar. Porém, não é específica deles essa responsabilidade. Nesse sentido, a psicóloga Luciana afirma que o ambiente é totalmente diferente da escola. Aqui tem atividade de tarefa, mas não é obrigatório um serviço de convivência, fortalecimento e vínculo. Porém, eles pedem ajuda e então os educadores estão sempre incentivando para que eles estudem. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Casa do Piá, entre no site ou ligue na casa e agende uma visita.